Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o meu diagnóstico, o meu laudo de TDAH. Vamos conversar sobre isso? Bom pessoal, para quem não sabe, TDAH significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho que a maioria já sabe, porque atualmente a internet, propaga muitos conhecimentos e o TDAH é um dos transtornos que eu diria que está bem em alta. E isso é bom, porque as pessoas passam a conhecer, mas também é ruim, porque muita gente leiga que não busca um psicólogo e não busca fazer um teste adequado, começa a ter certeza que tem e se auto-intitular como uma pessoa com um laudo de TDAH, e não é assim que funciona. Até porque hoje em dia a gente tem acesso à informação muito rápido e a gente acaba treinando o nosso cérebro para realmente não se concentrar por muito tempo nas atividades. E isso não significa que você tenha TDAH ou que seu filho tenha TDAH. Às vezes a única coisa que essa pessoa precisa ou que você precisa é de um tempo sem celular e de um tempo sem utilizar tanto redes sociais. Enfim, como é que eu cheguei nesse laudo, Quero contar pra vocês assim como que eu pensei, por que eu senti que eu tinha e quando que eu decidi fazer os testes e o que me ajudou a ter esse laudo, o que eu faço para me tratar, enfim, vou conversar um pouco sobre tudo com vocês. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, que falava muito rápido, que emenda um assunto no outro, uma criança que tinha muita dificuldade de ficar em sala de aula. Eu saía várias vezes da sala de aula, eu dormia muitas vezes na sala de aula. Eu tive durante a minha infância também muita dificuldade de manter um caderno organizado, manter meu material organizado. Muitas vezes eu anotava as coisas no caderno e quando eu ia ver estava faltando informação, então eu não conseguia estudar pelo meu caderno. E o que eu ouvia muito na minha infância é que eu era preguiçosa. Então eu ouvia muito assim: você é inteligente, mas você é preguiçosa, por isso que você não consegue tirar nota boa. Você é inteligente, se você quisesse, você ia ser uma das melhores alunas. E eu ficava um pouco frustrada com isso, porque por que eu não ia querer ser uma das melhores alunas, né? Se fosse tão fácil assim, virar uma chavinha e pronto, eu faria. Mas não era assim que funcionava. E aí até então era uma coisa que me incomodava um pouco, mas ao mesmo tempo tinha muitas coisas que eu gostava da minha forma de agir e de ver o mundo. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Eu agia de uma forma que eu não via as outras pessoas agindo. Eu tinha pensamentos que eu percebia que as outras pessoas não pensavam, as pessoas até verbalizavam pra mim. Então falavam: nossa, você pensa muito rápido, você sempre tem uma ideia para as coisas, nossa, você é super criativo. Então eu gostava muito desse lado também. Então, de certa forma, eu tinha um pouco medo de sei lá, pegar um laudo de alguma coisa, precisar tomar uma medicação e perder esse lado que eu gostava também, né? E aí, vivi minha vida, terminei minha escola, fiz faculdade, fiz um mestrado. E um dia, num trabalho que eu tinha, eu conheci uma pessoa. Inclusive, se você estiver assistindo isso, um beijo, Priscila. Ela sabe que ela me ajudou muito nesse processo de pegar o meu laudo. Por quê? Porque essa amiga minha de trabalho, ela falava muitas vezes pra mim: Malu, olha só, essa sua forma, esse seu comportamento, ele é muito útil em certos momentos, mas em outros momentos eu sinto que ele te atropela, porque eu esquecia muito as coisas, eu não conseguia anotar direito os horários das coisas, então eu acabava me desorganizando. Na hora de fazer um planejamento semanal, muitas vezes eu não conseguia dar conta de tudo que eu colocava, porque eu não tinha me organizado previamente. Então, principalmente a parte da organização e da impulsividade eram coisas que acabavam me afetando, em muitos momentos. E durante esse ano nessa escola que eu convivi com essa amiga minha, não só as coisas que ela falava estavam me incomodando, como também eu comecei a esquecer muitas coisas no trabalho. E isso era uma coisa que eu nunca tinha esquecido, mas eu estava fazendo muitas coisas na época, estava trabalhando em 2 trabalhos diferentes, estudando, enfim, fazendo outras coisas, e eu estava
pecando com os meus compromissos de trabalho. Isso nunca tinha acontecido, assim, eu sou muito certinha com as minhas coisas de trabalho e isso me deixava muito triste, porque eu não fazia de propósito. E eu ficava muito frustrada de esquecer. Teve um dia, para vocês terem ideia, que tinha uma reunião marcada à tarde, né? Meu horário de trabalho de sala de aula era de manhã. E aí eu tinha uma reunião marcada à tarde. E eu avisei para todo mundo da minha equipe: gente, hoje a gente tem reunião 2 horas, não esqueçam. A gente tem reunião, é importante, vamos todos participar. Não. Avisei para todo mundo. Botei alarme no meu celular. Fiz tudo assim que eu precisava fazer. E quando deu o meu horário de saída, né, que era antes da reunião, eu fui no banheiro e simplesmente fui embora pra casa. Fui embora, eu estava o dia inteiro avisando para as pessoas sobre a reunião e eu fui embora. E aí quando eu cheguei em casa eu recebi uma ligação da coordenadora da escola falando: Malu, cadê você? E aí eu, meu Deus, a reunião. E aí eu voltei correndo, cheguei atrasada, a coordenadora ficou super chateada, os pais precisaram esperar. Foi uma situação muito chata, assim, sabe? Porque eu fiquei me sentindo muito mal, de caramba, por que eu esqueci, sabe? Por que meu cérebro às vezes funciona dessa forma? Eu fiquei muito chateada, muito triste, né? Enfim, e aí eu resolvi, tá bom, vou lá buscar o meu laudo. Busquei uma psicóloga que faz avaliação e comecei a fazer os testes para saber se eu tinha TDAH. Não foi do dia para a noite, é um teste que dura alguns dias, pelo menos o que eu fiz. Foram várias perguntas que eu tive que responder. E aí depois de um tempo, o laudo saiu. E como eu já falei em outro vídeo, saiu que eu tenho TDAH grave do tipo combinado. O que isso significa? O TDAH, ele pode ser só o TDA, que é o déficit de atenção, ou pode ser TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. No meu caso, eu tenho os dois. Desatenção, para vocês terem uma ideia, eu gabaritei o teste. Então, realmente, eu sou bastante desatenta. Inclusive, tenho dificuldade de gravar nome, esqueço data, peço para as minhas melhores amigas me falarem quando o aniversário delas está chegando, me lembrarem de dar feliz aniversário, porque senão eu não consigo lembrar. Tento botar alarme e tal, mas às vezes o alarme toca num momento que eu não posso atender ou não posso falar com a pessoa, e aí depois já entra num limbo que eu não consigo lembrar. Enfim, e aí eu tenho o déficit de atenção, que me atrapalha bastante, mas eu tenho déficit também de hiperatividade. E o meu déficit de hiperatividade, ele não é físico, assim, eu não sinto ele corporalmente, eu sinto muito ele mental. Então eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, eu mesma corto os meus pensamentos no meio porque eu começo a pensar em outras coisas. O YouTube, por exemplo, é uma ferramenta que eu amo, que eu assisto muito, e várias vezes eu começo a assistir um vídeo, paro no meio, não lembro nem por que eu parei, e quando eu vejo eu nem finalizei um conteúdo que eu tava com muita vontade de assistir. Um exemplo que muitas pessoas dão do TDAH, e que isso acontece muito comigo, é quando você sabe que você precisa fazer alguma coisa em casa, por exemplo, e o seu cérebro vai te... como é que eu posso dizer isso? Vai te botando obstáculos no meio do caminho e você não consegue finalizar a primeira atividade que você queria fazer. Então, por exemplo, você pensa: preciso lavar a louça. E aí você levanta para lavar essa louça e aí você fala: eu deixei essa toalha aqui estendida no quarto e eu preciso botar ela para lavar. E aí você pega a toalha e aí no meio do caminho você vê uma xícara e você: não botei essa xícara na cozinha? Aí você pega a xícara e às vezes já esqueceu a toalha. E aí no meio do caminho você começa a andar e você fala: o que eu fui fazer mesmo? E aí você já esqueceu da xícara também, ou então seu telefone toca e você para pra olhar o celular. Enfim, entra num limbo que quando você vai ver, você só lavou a louça no final do dia quando lavou. Então, o TDAH tem muito isso. Essa coisa mental, né? Muito agitada. Eu já ouvi também muitas reclamações no trabalho também de ser muito impulsiva. Então, quando eu tenho uma ideia, eu não espero nem aquela ideia sentar na minha cabeça. Eu já penso: vou tentar, vou testar, vou ver se vai funcionar. Então eu faço muito isso, sabe? E aí muitas vezes eu acabo pecando por esse impulso, né? Eu gosto desse impulso criativo, mas muitas vezes é importante a gente parar, sentar um pouquinho a ideia na nossa cabeça, porque às vezes a gente vai conseguir fazer essa ideia acontecer até de uma forma muito mais simples e mais prática. Outra coisa que o TDAH me atrapalhou muito na minha vida, que eu sinto que me atrapalha, é com a questão financeira.
porque esse lado da impulsividade me afeta muito financeiramente. Então eu tenho uma ideia, eu vejo uma coisa, eu já quero comprar na hora, eu não quero pesquisar preço, eu não quero pensar mais um pouco. Quando eu vejo, eu já comprei. Então isso afeta também o meu lado financeiro. E aí, agora vamos ao tratamento do TDAH. O tratamento do TDAH nem sempre envolve medicação. O meu caso específico, que é um caso grave, é orientado à medicação. É obrigatório? Não. Eu, por exemplo, não estou tomando medicação agora, até porque eu não me adaptei, posso contar isso em algum outro vídeo. As medicações, eu ainda não encontrei a medicação correta para mim. Isso é importante também, se alguém está passando por um processo de adaptação de medicação, não é de uma hora para outra. Muitas vezes não vai ser na primeira medicação que você vai se encontrar, e é um processo um pouco longo, não é simples, não é tipo, tomei o remédio, pronto, tô curada, tá tudo bem. Enfim, qual é o tratamento do TDAH? O tratamento que eu conheço e que funciona muito bem pra mim é terapia, mas não é qualquer tipo de terapia, é a terapia cognitivo-comportamental. A psicanálise pode ser que funcione também pra você, mas pra mim, o que funciona e o que eu sinto que dá certo é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque a terapia cognitivo-comportamental, como o próprio nome diz, ela foca no comportamento. Então, eu consigo ter uma ajuda de uma forma mais prática no meu dia a dia. Então, o meu psicólogo, ele me ajuda muito nessa parte da organização. Então, além dele me dar várias dicas e várias tarefas até para eu conseguir ser mais organizada, já teve consulta que ele precisou pegar a consulta e preparar a minha agenda semanal comigo. E porque eu não estava conseguindo, meu cérebro não estava me ajudando, eu estava com muita coisa na cabeça, eu estava toda hora procrastinando, eu estava ficando muito frustrada, eu não estava conseguindo mesmo. E ele pegou a consulta e falou, então vamos fazer sua agenda semanal, e a gente montou juntos. Então, a TCC, né, a Terapia Cognitivo Comportamental, me ajuda muito no meu processo de organização com TDAH. Inclusive, eu vou trazer um vídeo para vocês com dicas de organização que me ajudaram muito no TDAH. Porque é isso, apesar de eu ser uma pessoa naturalmente desorganizada e com muita coisa na cabeça, uma confusão mental, é muito importante para minha paz, para minha saúde mental, essa organização. Então, acho que é isso. Quem tem TDAH saiba que não é nada de 7 cabeças, você não vai morrer por causa disso. Mesmo que você tenha um TDAH grave, o nosso próprio organismo, o nosso cérebro, ele aprende várias formas de se autorregular. E eu posso trazer também as minhas formas de autorregulagem para vocês, que funcionam, né? Funcionaram muito bem, tanto que eu consegui fazer uma faculdade, consegui fazer um mestrado. E isso também foi uma coisa que saiu no meu laudo, né? No meu diagnóstico, que eu consigo fazer as coisas muito bem porque eu tenho uma autorregulagem boa. Então, se você tem TDAH, saiba que a única diferença entre você e uma pessoa que não tem é que o seu funcionamento cerebral é um pouco diferente. Tá tudo bem, as pessoas são diversas. O seu funcionamento cerebral é um pouco diferente e é legal você conhecer qual é esse funcionamento cerebral para você conhecer suas potencialidades, saber quais são as suas fraquezas e o que você pode melhorar e como você pode melhorar, qual o caminho para você melhorar. O caminho para mim, principalmente, é organização, trabalhar respiração, meditação, enfim, coisas que também me ajudem a ficar ali no presente, ficar um pouco mais calma e fazer as coisas com mais paciência, cautela e conseguir pensar um pouco mais nas coisas antes de agir. Você tem TDAH de verdade, com laudo, ou você conhece alguém que tem, você se identificou com as coisas que eu falei aqui no vídeo. Se você se identificou e ainda não tem um diagnóstico, eu acho muito legal você buscar um diagnóstico, acho que é importante. E se você também acha que não tem importância, não precisa pegar um diagnóstico, tudo bem. As dicas que eu vou trazer de organização vão servir para todo mundo também. Só peço que vocês, claro, não se automediquem e não criem rótulos para ninguém e não limitem as pessoas por conta de um transtorno ou por conta de uma característica da pessoa. Todo mundo tem coisas para evoluir, pode aprender e a gente tem que saber disso.
Então é isso, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo, que esse vídeo tenha agregado, que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. E caso você conheça alguém que tem alguma dessas coisas ou que já tem um laudo que você acha que precisa buscar um laudo, compartilha com ela esse vídeo. Não esquece de curtir, se inscreve se você estiver gostando do meu conteúdo para você não perder nenhum vídeo e pode conversar comigo aqui embaixo que eu vou adorar saber as considerações de vocês. Um beijo e até a próxima!